dos direitos sociais, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º. Aqui no artigo 7º, vamos ver os direitos dos trabalhadores. Em concursos que você tem ali a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Constituição, as bancas costumam trocar aí as disposições de um pelo outro, ou ainda apenas mudar a redação de cada um desses incisos. Vamos lá então. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então aqui inclui tanto quem trabalha na área urbana quanto rural. Inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe se preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Este inciso 17, ele é muito comum, como eu falei, a banca confundir com a Declaração Universal, uma vez que a declaração ela prevê a possibilidade de férias, porém, ela não fala sobre o 1/3 adicional que é previsto aqui na Constituição. Então, tome cuidado para não fazer essa confusão. 18. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Se você está fazendo um concurso estadual, municipal, que tenha a previsão do estatuto aí da sua cidade ou do seu estado, cuidado, porque no estatuto, o regime jurídico do servidor, no concurso que você está fazendo, também tem alguns direitos do servidor público. E geralmente pode ser diferente a duração de dias da licença gestante. Então a licença gestante na Constituição é 120 dias. Porém, em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, a licença gestante é 180. Então, cuidado, se você está fazendo um concurso que traz previsão diferente, é interessante você fazer essa análise. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei.
21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, por exemplo, você saiu de uma empresa e você não recebia horas extras, adicional noturno, na qual tinha direito. Então, você tem ali direito, né, de buscar receber estes créditos no máximo os 5 anos do prazo prescricional. Então, por exemplo, se você saiu em 2025, você tem até 2027 para fazer esse pedido, que é o prazo limite de 2 anos, e você pode pedir até 5 anos anteriores. Então, se você saiu em 2025, porém só pediu em 2027, você só poderá pedir ali de 2027 para trás nos últimos 5 anos. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de crédito de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, que inclusive se o seu concurso está cobrando o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá tem a previsão, né, de quando é que o adolescente pode trabalhar, que segue basicamente a filosofia da Constituição Federal. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes de relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Geralmente, né, este parágrafo único é mais comum de cobrar em concursos, em prova da OAB. Na verdade, a prova da OAB é mais provável. Então, aqui é assegurado a trabalhadores domésticos determinados direitos que não são todos previstos no nosso artigo 7. Então, são apenas esses que são assegurados aqui ao trabalhador doméstico. É interessante depois você fazer um esquema aí, pegar, destacar, separar cada um desses detalhes, porque pode aparecer na sua prova da OAB, por exemplo. Em concurso, não é tão comum de cobrar este parágrafo. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. 3. Ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então aqui, o funcionário que se candidate a cargo sindical de diretoria, de direção ou representação sindical, no momento da sua candidatura, do seu registro de candidatura, ele já não pode mais ser demitido, mandado embora, a menos que seja falta grave. E caso ele ganhe a eleição, mesmo que seja de suplente, temos ainda, após o final do mandato, um prazo aí de 1 ano, no qual ele não poderá também ser demitido. Lembrando que, para você que está fazendo concursos militares, o militar não pode se sindicalizar, não pode constituir sindicato. Isso é previsto, salvo me engano, no artigo 42 da nossa Constituição Federal. Lá no artigo 38 em diante, 40, vamos ver direitos dos servidores públicos. Então, alguns aqui vão até se repetir dos que já estão direito de todos os trabalhadores, porém, o de sindicato, o militar não tem direito. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Lembrando também que a Constituição proíbe o direito de greve ao militar, e o STF entendeu que as demais forças de segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, Polícia Penal, também não têm direito, além do agente sócio cativo, não tem direito de exercer a greve. Outro detalhe importante é que existe a lei de greve, porém ela foi criada para o funcionário da empresa privada. A lei de greve para servidores públicos, ela ainda não foi regulamentada, não existe. Por isso, em analogia, é usada, é avocada aqui a Lei Geral de Greve para estabelecer regras no funcionalismo público. E em alguns casos, temos decisões de tribunais. Então, cuidado, os servidores da segurança pública e algumas outras atividades são proibidas de fazer greve por conta da questão de ser serviços ou atividades essenciais, e é apenas um entendimento jurisprudencial. Artigo 10. É assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários
de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Bom, aqui no artigo 12, a Constituição estabelece critérios para brasileiros natos e naturalizados. E aí nós temos 2 termos muito comuns em concursos, em provas do AB, que é o ius sanguinis e ius solis. Quando você escreve jus sanguinis e jus solis. O que significa o jus sanguinis? Que é do latim direito de sangue, garante ao indivíduo o direito à cidadania de um país por meio de sua ascendência. Já o jus solis, do latim direito de solo, dá ao indivíduo o direito à nacionalidade do lugar onde nasceu. E qual dessas a doutrina brasileira adota? Bom, primeiramente, em regra, o Brasil adota o critério do jus solis, mitigando por critérios do jus sanguinis, chegando a doutrina a afirmar que o país adota um sistema misto ou híbrido. Então, é detalhe importante. Vamos colocar aqui nos shorts, é claro, do canal, falando um pouco mais sobre cada uma dessas teorias, né, da naturalidade e do brasileiro nato, previsto aqui no artigo 12. Então, leve cada ponto aqui do artigo 12, é importante, né, cada questão para a sua prova. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Segundo, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Então aqui a Constituição, ela permite para alguns cargos apenas o brasileiro nato. E é muito comum, né, também de cobrar em prova. Temos inclusive um mnemônico para isso, que é o famoso mp3.com, onde o P3 você tem aqui os presidentes e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. O nosso M, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o com carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Então vamos repetir aqui. Primeiramente, presidente e o vice-presidente da República. No caso, para os deputados, é exigido o brasileiro nato apenas para o presidente da Câmara de Deputados. Então, se você quer se candidatar a um cargo de deputado, não precisa ser necessariamente um brasileiro nato, assim como no Senado Federal. Porém, você só ocupará a presidência da Câmara ou do Senado se for brasileiro nato. Com relação aos ministros do STF, todos eles precisam ser brasileiros natos, além de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Então, os outros ministros, que são as ramificações do Poder Executivo Federal, não necessariamente precisariam de ser brasileiro nato. É exigido apenas o ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, com condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 2. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então aqui, se você estiver fazendo um concurso estadual ou municipal que tenha previsão da Constituição Estadual ou da lei orgânica do seu município, também é muito interessante você observar quais são os símbolos do seu ente federado. Então, por exemplo, nós temos aqui a bandeira, hino, armas e selos nacionais. Geralmente, nas constituições estaduais e também nas leis orgânicas municipais, nós não temos aqui as armas e selos, né, no caso nacionais. Não temos também selos estaduais ou selos municipais. Na maioria das vezes, os símbolos de um estado ou município
geralmente é bandeira e hino, vindo às vezes o brasão, né? Mas nós não temos armas e selos, então cuidado para não confundir. Capítulo 4, dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: inciso 1, plebiscito; 2, referendo; 3, iniciativa popular. Então aqui, o artigo 4, aliás, o 14, ele deixa claro que a soberania vem do povo, porém, ela pode exercer o voto de maneira direta ou indireta. De maneira indireta é quando ela elege alguém para exercer o poder por ela, através, por exemplo, de uma eleição presidencial, eleição para governador, prefeito, etc. O voto, o poder direto do povo já é através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então existem duas maneiras do povo exercer o seu poder, de maneira direta e indireta. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1, obrigatório para maiores de 18 anos; 2, facultativo para, a linha A, os analfabetos; B, os maiores de 70 anos; C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Cuidado, né? A banca pode colocar aqui os idosos. De uma maneira geral, o maior de 70 anos é idoso. Porém, os idosos no Brasil é aquele com idade maior ou igual a 60 anos. Então, aquele idoso com 65 anos, ele ainda é obrigado ao voto. Então, se a banca colocar os idosos, a questão pode estar parcialmente incorreta. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: inciso 1, a nacionalidade brasileira; 2, o pleno exercício dos direitos políticos; 3, o alistamento eleitoral; 4, o domicílio eleitoral da circunscrição; 5, a afiliação partidária; 6, a idade mínima de, a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador; 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal; 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; e D, 18 para o vereador. Então nós temos aqui o 35, 30, 21, 18, né? Lembre desses números aí que são recorrentes em prova. 35, presidente, vice, senador; 30, governador e vice; 21, deputado, prefeito e vice, além de juiz de paz, e o vereador, 18 anos. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendida às seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Se você está fazendo concurso para carreira militar, é muito comum cobrar este artigo, esse parágrafo 8º. As condições de agregado também são importantes e estão previstas no Estatuto do Servidor Militar aí do seu estado. Também é interessante você analisá-lo. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato,
considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio ou televisão. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, 2. Incapacidade civil absoluta, 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8. E o inciso 5, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º desta Constituição. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Capítulo 5. Dos direitos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de sua escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Parágrafo 4º. É vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato,
salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política nas mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinado a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.